carro que definiu o conceito dos esportivos durante muito tempo. Que é considerado o esportivo dos esportivos. E é um dos carros mais queridos e mais desejados por entusiastas de todas as idades. Isso é quase tudo sobre o Porsche 911. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, nosso querido Ferdinand Porsche resolveu mudar um pouco o foco da empresa, de consultoria automotiva e equipe de corrida para uma empresa de produção de carros em massa. E o seu filho Ferdinand Ferry Porsche tinha desenvolvido e começado a produzir o tão aclamado Porsche 356, seguindo os princípios de design do Beetle, ou do Fusca, que o seu próprio pai tinha ajudado a desenvolver. E como se não fosse bastante, o 356 ainda usava um motor boxer de 4 cilindros refrigerado a ar. E o resultado era um carro sensacional para se dirigir nas ruas, já que eles tinham trazido toda a expertise de desenvolvimento de um carro de pistas para o carro das ruas. E o 356 foi bem, mas foi por muito tempo. Ele foi produzido de 1948 até 1965. É bastante tempo. É tanto tempo que o próprio Ferry achou que eles precisavam desenvolver um novo modelo. Ah, mas quem diria que vender o mesmo carro por quase 20 anos não seria uma ideia tão boa? Mas o novo modelo seguia a mesma linha do 356, só que melhor. Afinal, o 356 só tinha 2 lugares e era conversível. Já o novo modelo, conhecido como 901, além de ter um teto rígido, ainda era um carro 2x2. Mas não parou por aí, ele também tinha um motor 6 cilindros ao invés do 4 do 356, e o volante era perfeitamente regulado para dar o melhor e o máximo feedback possível para o motorista dos pneus. O 901 não era apenas mais esportivo, ele também era mais prático, já que ele levava 4 pessoas. E ele estava pronto para dominar o mundo. Só que os franceses da Peugeot, quando viram, não ficaram muito felizes com o que a Porsche estava fazendo. Porque eles estavam fazendo um carro que ia ser extremamente disruptivo, um carro totalmente novo, algo que a Peugeot nunca tinha feito e imaginado. Não, é muito pior que isso. A Peugeot ficou chateada, ela ficou bravinha com a Porsche, porque a Porsche tinha colocado o nome do carro de 901. E a Peugeot tinha registrado todos os nomes de carro com 3 dígitos e um 0 no meio. Sim, é isso que você está pensando. Mas também não era isso que impedia a Porsche, né? Eles só trocaram o 0 por 1 e assim nasceu o 911, que foi apresentado em 1963 no Frankfurt Motor Show e que começou a ser vendido já no ano seguinte, com seu motor boxer 6 cilindros que continuava refrigerado a ar, mas que entregava 130 cavalos, num carro que pesava apenas 1.033 kg. E mesmo o carro tendo uma traseira relativamente solta, a direção precisa e a aceleração incrível compensavam qualquer problema que o carro podia ter. E ainda de quebra, era um carro de família. E a Peugeot que podia ficar com o 0 deles, já que o 911 era um sucesso não só na Alemanha, como no mundo todo. E é claro que com o passar do tempo eles começaram a expandir a marca. E assim nasceu o 912, que era basicamente um 911, só que com motor 4 cilindros. Uma ideia que não fez tanto sucesso. Mas também não é muito difícil de imaginar porquê, né? E por conta disso, logo ele foi descontinuado. Mas seguindo essa onda de experimentação, eles também queriam lançar uma versão conversível. Só que eles foram impedidos de novo. What? Mas dessa vez não pelos franceses por causa do nome do carro, e sim pelo governo americano. What the fuck? Nessa época o governo americano estava estudando passar uma lei que proibia carros conversíveis por causa do problema de segurança. Mas se nem os franceses pararam a Porsche, é claro que o governo americano não ia conseguir também, né? E por isso a Porsche desenvolveu uma versão completamente nova. Tão nova que além deles serem pioneiros, eles puderam escolher o nome. E foi assim que nasceu a versão Targa. Um carro com teto removível e uma roll bar sólida no meio do carro, que garantia a segurança dos ocupantes. Não era exatamente o que a Porsche queria, mas pelo menos o carro já ia entrar dentro da nova lei, certo? Bom, errado não tá, só que também a lei não foi aprovada, né? Mas já que o carro tinha sido desenvolvido, por que não vender? E ele foi vendido até 1989. Só que sejamos honestos, o que você prefere? Um carro conversível ou mais velocidade? Pois é, o povo da época também preferia mais velocidade. E foi exatamente o que a Porsche entregou em 1966 com a versão S, que tinha como única diferença 30 cavalos a mais no motor. Uma versão que fez tanto sucesso que continua existindo até hoje nos carros atuais da Porsche. E é claro que não dá pra falar de 911 sem falar das corridas, né? E o primeiro 911 correu em 1965, num evento meio famosinho por aí, conhecido como Rally de Monte Carlo. E logo de cara ele não decepcionou, ele terminou em 5º lugar geral. Por uma primeira vez, tá bom, né? Mas também não foi a única modalidade que o 911 correu, né? Ele também marcou presença e fez história nas subidas de montanha, corridas de longa duração, autocross e, é claro, mais rally. Não tinha que falar ou reclamar, o carro era bom e pronto. Até que chegou os anos 70 e a Porsche sabia de uma coisa, eles tinham que produzir mais 911. E sabe aquele velho ditado que diz que em time que tá ganhando não se mexe? Bom, a Porsche não pensa bem assim.
porque para o aniversário de 10 anos do 911, eles apresentaram o 911 Carrera RS, que além de comemorar os 10 anos do 911, ainda foi um marco. Foi a primeira vez que o 911 foi chamado de Carrera, por causa da corrida Carreira Pan-Americana do México, e também foi a primeira vez que o nome RS, ou Racing Sport, apareceu. E o Carrera RS não era brincadeira não, e muito menos era só um pacote estético. Ele vinha com um aerofólio que cobria um motor 2.7 de 210 cavalos. Tá bom pra você? Pois é, pra eles não tá bom não. E em 1975, eles apresentaram o 911 Turbo, conhecido internamente como 930. E é aqui que as coisas ficam um pouco confusas, porque todo 911 tem um código interno de desenvolvimento, mas todos eles são 911. Fez sentido? Então, o 930, que é o 911, foi um dos primeiros carros a sair de fábrica com motor turbo. E essa é a história de como a Porsche passou a produzir o carro mais potente vendido na Alemanha na época. O 911 Turbo pegava 260 cavalos, e por conta disso ele recebeu um apelido não muito agradável. E ele ficou conhecido como Widowmaker, ou fazedor de viúvas. Você já deve imaginar por quê, né? O pessoal exagerava um pouquinho. Mas uma coisa é certa, esse é um dos carros mais lindos de todos os tempos. Até que em 1989, a Porsche resolveu que a primeira geração já deu o que tinha que dar e apresentou o novo 964, também conhecido como Carrera. Dessa vez, pela primeira vez e pela única vez, sem o 911. Um dos Porsches mais amados e conhecidos no mundo, fora que também é um dos mais lindos também. E para mudar um pouco as coisas, deixar os puristas bem da cara, a Porsche introduziu, além da tração traseira, uma versão com tração integral. Ah, mas então mudou o motor? Não também. Ele continuou no mesmo lugar e continuou com os 6 cilindros, só que dessa vez com 3.6 litros. E essa mistura de tradição com inovação fazia do 911 um dos melhores esportivos que você podia comprar na época. Melhor até do que muito supercarro vendido nesse mesmo período. Só que ao contrário da primeira versão, ele não foi vendido por 25 anos e já foi substituído em 1995 pelo 993. Geração na qual o 911 passou a ter 2 turbos ao invés de um só, porque um só não é suficiente. E o Boxer 6 cilindros agora estava entregando 400 cavalos. E eu não sei o que aconteceu com a Porsche nessa época, porque o que durou a primeira geração, as outras gerações não duraram. E já em 1999, ela deu lugar ao mais novo 996. O primeiro 911 a vir com motor refrigerado a água. Uma geração bem controversa, principalmente por causa dos faróis, que ficaram conhecidos como faróis de ovo frito. Mas essa geração não foi de todo ruim não, na verdade muito pelo contrário. O 996 foi a primeira geração do 911 a apresentar a versão de homologação GT3. Versão homologada para correr na série GT3, porque afinal eles são alemães e eles não sabem dar nome para carro. Mas o GT3 chegou no mercado atropelando todos os concorrentes, já que ele era uma versão mais aliviada e mais potente do 911. E bom, se o GT3 atropelou todos os concorrentes, a Porsche aproveitou que tinha mais coisa para homologar e já homologou de uma vez o GT2, uma versão ainda melhor que o GT3. E lembra que eu falei que o 964 era melhor que muito supercarro da época? Pois então, o GT2 não só chegou ao nível como passou muito supercarro da sua época. E até hoje o 911 é um dos esportivos ou super esportivos mais adaptáveis, mais dirigidos e mais usados do mercado. Só que como só o céu é o limite para a Porsche, eles conseguiram apresentar mais 2 versões ainda mais insanas do que eles já tinham feito antes. O GT3 RS é uma versão extremamente pelada, que não vem com banco traseiro, ar-condicionado e que vem com um mínimo de interior, mas que entrega um pouco mais de 500 cavalos. E também a versão GT2 RS, que é ainda mais insana, mais absurda e mais leve do que a GT3 RS, e entrega 620 cavalos. O 911 é um dos carros esportivos e super esportivos mais insanos já feitos na história. E junto com o NSX eles estão num patamar próprio de um carro extremamente balanceado, divertido e preciso de dirigir. E no ano de 2017 a Porsche ainda bateu 1 milhão de 911 vendidos. Um marco raríssimo para um carro esportivo. Tanto que a milionésima unidade foi guardada com muito carinho no Museu da Porsche em Stuttgart, na Alemanha. O 911 não é só um carro que vendeu bem e durou todos esses anos. Eles empurraram a barra cada vez mais para cima, geração a geração. E hoje, as versões de homologação 911 representam o que o 911 realmente é. Além disso, segundo a Porsche, 70% dos 911 produzidos ainda continuam em circulação até hoje. Não é qualquer carro que consegue isso aí, muito menos um esportivo do nível do 911, que é com certeza o esportivo mais icônico do mundo. E se você não concorda comigo, me convença aqui nos comentários. E isso foi quase tudo sobre o 911. Valeu por ter assistido até aqui, pessoal. Valeu por quem está acompanhando. Tamo junto e até a próxima. Aquele abraço.